microeconômica e a teoria macroeconômica. Nesse aspecto, a economia não é muito diferente da física. A física também tem a física das coisas pequenas e a física das coisas grandes. Na física, a gente tem lá aquele indivíduo, aquele cientista que estuda as partículas, o átomo, os elétrons, os nêutrons, o núcleo. E também tem aquele outro físico que está preocupado com a agregação de partículas. Aqueles físicos que cuidam do universo, das galáxias, ou seja, que estudam coisas grandes. É como se existisse uma macrofísica e uma microfísica. Em economia é exatamente assim. Existe uma parte da teoria econômica que está preocupada com partículas, a microeconomia, a teoria microeconômica, e outra parte da economia que está preocupada com agregados de partículas, que é o que a gente vai chamar depois de teoria macroeconômica. Vamos ficar aqui nesse vídeo na parte de teoria microeconômica, nas partículas, nas partes pequenas. Quais são as partículas que a gente vai olhar em teoria microeconômica? Basicamente, dois tipos de partículas, assim como na física. Uma que a gente vai chamar de consumidor e outra que a gente vai chamar de empresa ou firma. Qual vai ser o nosso objetivo? Vai ser primeiro olhar na teoria microeconômica como é que essas partículas se comportam. Então, a gente vai olhar consumidor e ver como é que essa partícula consumidor se comporta. Quer dizer, quando e se comporta, eu digo aqui, especificamente no consumo de bens, né? Então, como é que ocorre o consumo de bens? Como é que é a decisão do consumidor com relação à sua demanda por bens? Nesse aspecto, o que a teoria microeconômica vai fazer é postular o que se chama, geralmente, do princípio de escolha racional, né? Então, o que a gente vai imaginar? Que indivíduos fazem escolhas não de forma aleatória, quer dizer, uma pessoa quando entra no supermercado, ela entra com um carrinho vazio e sai com um carrinho cheio. Como é que ela decide o que ela vai botar dentro do carrinho de supermercado? Será que é aleatório? Ela vai escolhendo aleatoriamente os produtos? Se fosse assim, cada dia que a gente sai do supermercado, a gente ia sair com um carrinho totalmente diferente do dia anterior. Parece que não é assim que acontece. Parece que existe, na verdade, quando a gente vai fazer a escolha no supermercado, um modelo de escolha racional. O que a gente faz? A gente escolhe o que a gente gosta, dadas as restrições orçamentárias que existem. Ou dito de outra forma, de um jeito tecnicamente um pouco mais sofisticado, os consumidores maximizam o seu bem-estar, maximizam a sua função de utilidade, sujeita a sua restrição orçamentária. Eles vão escolher os produtos que eles gostam, dados os preços desses produtos e dada a sua renda. Da análise dessa pequena partícula que a gente vai chamar de consumidor, a gente vai derivar na teoria microeconômica as curvas de demanda dos consumidores pelos bens, as curvas de demanda por alimentos, por vestuário, por gasolina, por energia elétrica, por todos os bens e serviços que existem na economia. Portanto, quando a gente estudar essa partícula consumidor, o nosso foco vai ser aplicar o modelo de escolha racional, ou seja, um modelo que maximiza a utilidade. A gente vai imaginar que o consumidor maximiza o seu bem-estar sujeito à sua restrição orçamentária e vai derivar daí, desse exercício, as curvas de demanda, quais são as escolhas que o consumidor faz. Do outro lado, a gente vai olhar um outro tipo de partícula, que a gente vai chamar de firma ou de empresa. Essa partícula também vai se comportar de um jeito maximizador, assim como o consumidor. A gente vai pensar que firmas são partículas, são entidades, são organizações que têm por objetivo maximizar lucros, mas, de novo, sujeitas às restrições que são estabelecidas, de todo tipo. Existem restrições legais, existem restrições morais, mas existe, basicamente, é nisso que a teoria micro vai focar, na restrição técnica que existe ao processo de produção. Então, se de um lado consumidores são partículas, são entidades, são pessoas que maximizam a sua utilidade sujeito à restrição orçamentária, do outro lado a gente vai ver as firmas como partículas que maximizam o lucro sujeito a uma restrição técnica. A restrição técnica sempre existe porque para produzir um bem, que eu vou vender e, portanto, maximizar lucro, eu tenho certas restrições. Eu, por exemplo, não posso construir um carro com ar. Seria ótimo, porque aí o custo é zero, porque o ar não vale nada, o ar é gratuito. Então, se eu conseguisse que o insumo básico na produção de carro fosse ar, eu ia reduzir o custo e ia fazer com que o lucro da empresa fosse grande. Mas por que as firmas não fazem isso quando elas maximizam o lucro? Porque é impossível.
porque não existe uma técnica, a tecnologia atual não permite. A tecnologia atual, para fazer um carro, a gente precisa de aço, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de vidro, a gente precisa de borracha, a gente precisa de uma série de insumos ou fatores de produção que vão permitir que a empresa produza. Portanto, a gente vai ter, de um lado, empresas que maximizam lucro, né, sujeito a uma restrição técnica, e é através desse problema de maximização de lucros que as firmas vão gerar as suas ofertas de bens. De outro lado, a gente vai ter consumidores que maximizam bem-estar, maximizam utilidade, sujeito às restrições orçamentárias que ele tem. Daqui a gente vai tirar as curvas de demanda de bens. E aí a parte final é misturar as duas coisas. Você pode pensar na teoria econômica como, num determinado momento, misturando essas partículas numa... Né, aqui deixa de ser física, né, a analogia, né, não é mais com a física, a analogia passa a ser com a química. Né? O que a gente quer saber? A gente quer misturar consumidores e produtores, né, as partículas consumidores e as partículas empresas, num potezinho, vira química, né? E a gente quer ver qual é a reação que ocorre nesse pote. Então a gente vai misturar consumidores e produtores de alimentos, a gente vai misturar consumidores e produtores de automóvel, consumidores e produtores de sapato, consumidores e produtores de energia elétrica. Em cada potinho desses, que a gente vai chamar de mercados, né? Então vai ter um mercado de energia elétrica, um mercado de vestuário, um mercado de alimentos. Em cada potinho, em cada mercado, a gente vai misturar as partículas que consomem aquele bem e as partículas que produzem aquele bem. E o nosso objetivo vai ser olhar qual é a reação. Quer dizer, o que acontece? Por isso que eu disse que a analogia é com a química. A gente vai ver, quando a gente mistura essas partículas, qual é a reação que ocorre, né? Qual é a reação? No caso da economia, no caso da química, né? Muda de cor, sai uma fumacinha, etc. No caso da economia, qual é a reação que a gente vai observar? É a determinação dos preços, né? É isso que ocorre na economia. Quando a gente mistura as partículas, consumidores e firmas em cada mercado, o que ocorre é a determinação de preços em cada um dos mercados da economia. A gente vai, ao misturar oferta e demanda, no fundo é isso que eu estou dizendo, ao misturar oferta e demanda de cada tipo de bem, ao misturar ofertas e demandas de sapato, com ofertas e demandas de alimentos, com ofertas e demandas de energia elétrica, a gente vai conseguir determinar preços em cada um, né, em cada um desses potinhos. A gente vai determinar preços em cada um desses mercados. O passo final que a gente vai se preocupar em teoria microeconômica vai ser depois em conectar os potinhos. Por quê? Porque, obviamente, aquilo que acontece no mercado de sapatos acaba influenciando o que acontece no mercado de automóveis, acaba influenciando aquilo que acontece no mercado de alimentos. Em parte porque, às vezes, se eu gasto dinheiro numa coisa, eu não posso gastar na outra. Então, de certa forma, eu não consigo misturar ofertas e demandas em diferentes mercados de forma totalmente independente, porque esses diferentes mercados são, de certa forma, conectados uns aos outros. Aí a gente vai passar para a última parte da teoria microeconômica, que é olhar como é que mercados interagem para determinar preços relativos. Então, se a gente tivesse que dividir, né, o curso de teoria microeconômica, eu dividiria ele em 3 grandes partes. Tem uma parte da microeconomia que estuda comportamento de consumidor, tem uma parte da teoria microeconômica que estuda o comportamento das firmas, e tem uma terceira parte da economia, da teoria microeconômica, onde a gente mistura consumidores e firmas para determinar preços relativos na economia. E preços relativos são extremamente importantes porque eles são sinais para a alocação de recursos, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do produtor. Quando um produto está caro, quando a gasolina está cara, ou quando tem uma quebra de safra, por exemplo, de tomate e o tomate fica caro, o que está acontecendo é que a oferta reduziu, porque houve uma quebra, e os preços passam para o consumidor a informação de que a oferta está reduzida, de que, portanto, esse produto é escasso. E como é escasso, o consumidor deve tentar consumir menos desse produto que é escasso. Mas o preço passa também uma mensagem para o produtor, que é de que se o produto é escasso e o preço é alto, ele tem que alocar mais capital, mais trabalho, mais terra na produção desse produto, porque ele vai ter mais lucro no futuro. Portanto,
Preços relativos têm um papel muito importante em economia no sentido de alocação de recursos, no sentido de alocação de capital e trabalho. São os preços relativos, é esse processo de mudança nos preços relativos que acontece ao longo do tempo, que faz com que a sociedade comece a alocar mais recursos num setor ou no outro setor da economia. Quando falta alguma coisa, por exemplo, porque existe um excesso de demanda, imagine que num determinado dia a população brasileira tivesse um grande desejo por um determinado tipo de comida. Vamos imaginar que a gente passa a adorar alface, né? Algo muito pouco provável de acontecer, mas vamos imaginar que todo mundo começa, de repente, a ter um desejo enorme de comer alface. Alface é um negócio que a gente está disposto a pagar cada vez mais. Portanto, a demanda de alface vai aumentar. Dada a oferta, o preço da alface vai subir e vai sinalizar para o produtor de alface que ele tem que alocar mais recursos, ele tem que deixar de produzir aqueles outros produtos que estão com demanda baixa, ou seja, que o consumidor não quer, para passar a produzir aquele produto que está com uma demanda relativamente mais elevada. Essa variação no preço relativo, no meu exemplo aqui da alface em relação a outros bens, que faz com que, numa economia real, a alocação de capital e trabalho e terra e recursos naturais mude de um setor para o outro. Os preços relativos, eles são de extrema importância para guiar o comportamento dessas partículas que eu chamei de consumidores e firmas. Nos meus problemas iniciais, lá de maximização de utilidade por parte do consumidor e maximização de lucro por parte da firma, do ponto de vista individual, a firma e o consumidor tomam os preços como dados. Mas na hora que a gente agrega, na hora que a gente mistura esses consumidores em mercados, a gente vê que os preços relativos variam e sinalizam a alocação de recursos. Esse é o ponto central da teoria microeconômica. Depois daí vem a macro. Macro no sentido de que a gente começa a agregar ainda mais. Ao invés de agregar simplesmente nos diferentes mercados, a gente pega todos os mercados e agrega numa coisa só. Todos os produtos, né, vestuário, alimentos, gasolina, a gente agrega tudo numa coisa que a gente chama de PIB. Todos os preços a gente agrega numa coisa só que a gente vai chamar de inflação. Então, na macroeconomia, assim como na macrofísica, a gente vai cuidar das coisas grandes. A gente vai ter uma teoria de como é que os produtos no agregado, né, os produtos de forma agregada, o PIB, varia ao longo do tempo. Como que os preços de forma agregada, a inflação, varia ao longo do tempo. E como é que o governo faz política monetária e fiscal para controlar, né, PIB e inflação. Mas na micro, não. Na micro, a nossa preocupação é uma preocupação desagregada, é ver como é que se formam preços relativos na economia.